Obrigado, Edilson. Bom dia, irmãos. Todo mundo acordado aí? Acho que não, hein? Vamos fazer o seguinte, nós vamos falar hoje sobre o escudo da fé, falando ainda sobre a armadura, né? Que Deus deixou seu ensinamento ali em Efésios. E para acordar, vamos ficar em pé aí, vai. Vamos ler todo mundo junto, mas antes de ler, vamos dar aquela espreguiçada, né? Acordar aí, vamos balançar, pé, mão, vamos fazer uma laboral aí. Quem está acostumado a fazer ginástica laboral no serviço, dá uma... É para espreguiçar, mas não é para voltar para dormir não, tá? Sei que não joga soneca, não. Vamos lá, todo mundo junto? Efésios 6,16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. De novo, para ficar bem fixo. Vamos lá, vai. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É isso aí. Vamos falar sobre... Pode sentar? Vou fazer vocês ficarem em pé o tempo todo, não. Quando eu sentir que tem alguém dormindo, eu peço para levantar de novo. Combinado? Nós vamos falar sobre o escudo da fé, né? Sobre essa visão aí, eu coloquei peguei essa imagem do escudo, né? Ali do soldado com os dados inflamados ali, né? Os dados inflamados, as flechas de fogo, né? Para demonstrar aí qual a função do escudo, né? E o que é o escudo? O que é a definição de escudo, né? O escudo, ele é uma arma de defesa, né? Ele é uma arma de defesa. Quem gosta de filme épico aí, eu gosto muito, né, de filme épico. Eu acredito que tem muitos aqui que gostam também. Filmes que mostram a Idade Média, os soldados medievais ali. E eles utilizam um escudo, às vezes não só como arma de defesa, né? Quando eles ficam sem arma nenhuma, eles até atacam com escudo, né? E a gente vai estudar sobre isso aí. Mas é uma arma de defesa. A definição é essa. É uma arma de defesa que consiste em uma peça larga, geralmente de metal, né, presa à mão ou ao braço, que protege o corpo do guerreiro contra armas, né? A gente vê dois tipos de escudo nos filmes aí, e um é um escudo pequeno, né, que é usado geralmente para luta corporal, e um escudo o pequeno que ele cobre ali o rosto e parte do peito do soldado, né, e um escudo grande que é utilizado mais para as batalhas onde há lançamento de dardos, é um escudo mais específico, né? E é esse que geralmente o soldado romano usava, né? Esse aí é o escudo romano, tá? Ele media cerca de 1,2 metro de comprimento por 76 de largura, né? Você pode ver que ele cobria aí grande parte do corpo do soldado, né? Isso aí é uma réplica que foi feita dele, tá? Existem réplicas dele para vender, né? Eu fiquei até impressionado. Nessa pesquisa que eu fiz é que a gente, quando vai dar uma aula, é interessante que a gente começa a pesquisar lá, o Google, a internet, começa a aparecer umas coisas, aí eu vi que tem uma réplica dele para vender, né? Custa cerca de R$1.000 aí. Quem tiver interessado em uma peça de decoração na sua sala lá, comprar um escudo romano, né? Entra na internet lá, dá uma olhada, eu não sei de onde que vem, se vem do Brasil, se vem de fora, eu só vi lá rápido e falei, nossa, que interessante, tem para vender. Pode vir da China, né? Demora, mas chega. Então, esse aí é o escudo romano, né? Ele media isso aí que eu falei, né? 1,2 por 76,2 de largura. Era usado para defesas em lutas corporais com espadas, tá vendo? Não era usado só para luta em distância, para luta corporal também, né? Com espadas. Era usado também nas chamadas formações tartaruga, né? E na defesa com flecha, né? Os dardos, que podiam ser lançados em chamas. Eu vou falar mais na frente dessa formação tartaruga aí, como é que funciona. Mas aqui, como eu falei, quem já assistiu filmes épicos aí, já imagino que seja essa
formação tartaruga, né? Mas mais para frente nós vamos falar dela. E a defesa contra as flechas que poderiam vir inflamadas ou não, com fogo ou não, né? E ele era usado para isso, né? Falando sobre os dardos, né? Aí que a nossa lição consiste em usar o escudo, né, para se defender dos dardos. O que eram os dardos, né? Os dardos eram utilizados em batalhas com o objetivo de dificultar a defesa do inimigo, né? Eles eram lançados geralmente de uma distância longa aí, né, de mais de 50, 100 metros e até muito mais de distância, né? E eles poderiam vir inflamados com fogo ou não, né? Dependendo a estratégia ali da batalha, né? E para a gente é difícil a gente imaginar o que seria isso, porque nós não vivemos essa época, né? Mas realmente era uma coisa muito complicada, um exército ir para campo sem as suas ferramentas, as suas ferramentas devidamente ferramentado para isso, né? Ele pronto para isso. Ele é muito complicado, né? Um exército ir para campo assim. E por quê? Ele tinha que ter um escudo, o escudo tinha que ser de excelente qualidade para suportar os dardos. Não bastava ter um escudo, o escudo tinha que ter qualidade ali no seu material para suportar o fogo, para suportar o impacto dos dardos, né? Voltando aí, quem já assistiu o filme já viu que as flechas elas chegavam a atravessar o escudo, né? Não pegar, às vezes pegavam o guerreiro, mas geralmente não pegavam, mas chegavam a atravessar o escudo, né? De tal força, que eram lançados aqueles dardos, né? Então é muito importante que o escudo seja de qualidade, né? Nós estamos falando de fé e a gente vai chegar nisso aí, né? Agora, entrando mais na parte espiritual, eu falei muito da parte técnica aqui do negócio. O que é o escudo, qual que era o tamanho, o que são os dardos. Agora nós vamos entrar na parte espiritual do negócio, né? Quando nós falamos assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que dardos são esses, né? Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Qual é a estratégia de ataque do inimigo? Porque ele tem estratégia, ele não ataca de bobeira, né? Ele espera você dar bobeira para atacar, isso é real, tá? Então ele tem estratégia. Quem vê aqui filme de guerra, tudo voltando, falando, sendo até repetitivo, vê as estratégias de cada exército, estratégia de ataque, estratégia de defesa, né? Tudo muito bem montado, porque uma guerra exige estratégia, né? E o inimigo ele tem estratégia, ele não vem de bobeira não, tá? Ele tem estratégia. Vivemos uma grande parte dessa batalha, da batalha espiritual. Lembramos lá que a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra as ciladas do diabo, contra potestades, tá? Então, a nossa guerra, ela não é contra a carne ou sangue. A minha guerra não é contra a carne ou sangue. Hoje a gente vê, nós estamos, às vezes, perdendo, cansados, esgotados, lutando contra a carne. A nossa batalha é espiritual. É num campo espiritual, onde nós temos que estar preparados para isso, tá? Então, mas grande parte dessa batalha, ela não é externa, ela é interna, ela é no meu interior. E nossa batalha interna, na nossa mente, no nosso interior, é que o inimigo lança os seus dardos. Olha que interessante, tá? Ele pode até pegar uma situação externa, mas ele vai lançar na sua mente os dardos inflamados. Vai lançando, dia a dia, esses dardos inflamados. E nós temos que estar pronto para... Lembra do escudo? Preparado, pronto ali, ó, tá? Com estratégia de defesa também. Não adianta só ter estratégia de ataque, estratégia de defesa.
Às vezes a gente pede muito para Deus nos dar estratégia, para sair, para pregar, para tal. Mas nós não estamos preocupados com a nossa defesa, né? E nós temos que estar preocupados com a nossa defesa. Nós temos que estar preocupados com o nosso escudo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses dardos que o inimigo lança, né? Sobre algumas situações que o inimigo lança, que se não estivermos preparados, acabamos sendo atingidos, né? Acaba derrubando a gente, aí tem que levantar de novo, aí é complicado, né? Então, o inimigo, ele lança dardos de dúvida. O que aconteceu com Tomé? Eu coloquei aqui alguns exemplos bíblicos do inimigo lançando dardos de dúvida na mente da pessoa. Alguém pode ler? João 20, 25. João 20, 25. Quem achar, Edilson, você pode ir com o microfone por conta da internet? Que depois ninguém escuta na internet, o povo fica bravo. João 20, 25. Quem achar, levanta a mão aí que o Edilson vai com o microfone. Celeste ali, Edilson. Estamos apanhando aqui, peraí. Ele não está ligando, né? Esse não está. A gente tem tempo, calma. Pronto. Celeste ali, Ivan, faz favor. Evangelho de João 20, 25. Pode ler. Ora, Tomé, um dos 12, chamado de Jesus, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Obrigado, Celeste. Que coisa, né? Nós estamos falando de um discípulo, de um que andou com Jesus, de um dos 12. E aí ele duvida. Ele duvida do poder de Jesus Cristo de ter ressuscitado, do poder de Deus em ressuscitar a Cristo, né? Isso mesmo Jesus Cristo tendo falado que estaria com eles. E ele duvida do que os outros que caminharam com ele disseram. Ou seja, ele tinha 10 testemunhas ali, vamos lembrar que Judas já tinha saído, ele tinha 10 testemunhas dizendo, vimos Jesus Cristo, só que ele não acreditou, ele preferiu duvidar. Essas setas de dúvidas são lançadas contra nós, nosso dia a dia. A gente acha que não, de repente acha que não. O exemplo de Tomé é magnífico por conta disso, ele andou com Jesus e duvidou. Ele andou com Jesus e duvidou. E é uma coisa, Jesus depois veio, apareceu a Tomé, né? E até o exortou, né? Então, você vê como na nossa vida nós podemos ser atingidos por esse tipo de seta, né? Aquela dúvida que aparece assim, fala, será que Deus está olhando para isso? Será que Deus está vendo o meu sofrimento? Olha que coisa, né? Às vezes, a gente está num sofrimento tão grande, numa situação de intenso sofrimento, que a gente lança que nós somos atingidos por aquela dúvida, que pode vir do inimigo. Olha os dados aí. Será que Deus está olhando o seu sofrimento? Será que Deus está olhando? Muitas vezes até nem vamos sair do campo do sofrimento. Muitas vezes você está servindo na igreja, tal,
tá legal, e aí você começa a vir aquela dúvida. Eu não estou sendo reconhecido. Será que Deus está olhando o que eu estou fazendo por Ele? O que eu estou fazendo por Deus. Perigoso isso, né? Perigoso. O que eu digo é que é privilégio, né? A gente viu quem tem o Face aí, e quem conviveu aqui, na madrugada de quarta para quinta, eu tenho certeza que foi muito privilégio, toda a montagem desse cenário aqui, né? Chega a arrepiar, porque isso é privilégio. Eu tenho certeza que quem esteve aqui montando esse cenário, eu não sei quem foi, não sei todo mundo, todos os nomes, sei de algumas pessoas. Mas tenho certeza que quem esteve aqui, saiu daqui agradecido por ter servido a Deus. E muitas vezes nós colocamos, será que Deus está olhando o que eu estou fazendo por Ele? Será que você está fazendo muita coisa para Deus mesmo? Né? Então, esses dardos de dúvida são lançados para ficar minando, para ir minando a gente, para pegar a gente em cheio ali e pegar a nossa vida espiritual e ir diminuindo, né? O Espírito Santo se esvaziando em nossa vida. Vamos lembrar que a gente recebe o Espírito e caminha para se encher dele, né? Só que nessa de se encher, uma vacilada esvazia, enche de novo. Isso, não estou dizendo que ninguém perde a salvação, tá, gente? Vamos deixar as coisas separadas aqui. Mas o Espírito, sim. A nossa caminhada cristã, ela tem de ser crescente. Mas muitas vezes dá aquela escorregada, desce 2, 3 degraus. Por conta, muitas vezes, desses dardos lançados contra nós, né? O inimigo, ele lança dardos de medo. Salmo 55, 4 e 5. Alguém pode ler? Falando sobre o rei Davi. Salmo 55, 4 e 5. A Dana vai ler? Ah, não. Foi irmão Oswaldo. Você lê a próxima, Dana. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte que salteiam, temor e tremor que sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Salmo 55, 4 e 5. É isso mesmo. Davi, ele está numa situação de medo ali, ele está numa condição de medo, né? E nós estamos falando do rei Davi, aquele que venceu lá o gigante Golias, né? Ele, como um adolescente, foi lá e venceu o gigante Golias. Ele matou um leão lá quando era adolescente. Mas como que, com o exército que Davi tinha, o exército que dominava tudo, controlava tudo, se apoderava de tudo na época, e Davi estava com medo, né? E é magnífico esse exemplo, é magnífico, porque isso mostra que o inimigo também lança dardos de medo na nossa vida, né? E o medo, ele gera uma situação complicada. O medo, na nossa mente, ele faz a coisa ficar muito maior do que ele é. O bicho fica muito maior. Já ouviram falar disso? O bicho muito maior do que ele é, né? Quando a gente está com medo, é isso, né? A gente começa a ver coisa onde não tem, né? Meu sogro conta que uma vez ele na chácara sozinho, essa é engraçada. Ele na chácara, ele tem uma chácara aqui em Salto de Pirapora, né? Ele, de vez em quando, ele vai para lá cuidar carpir o mato lá, cuidar da chácara. Aí, uma bela noite lá, uma chuva, né? Chovendo torrencialmente e tal. E ele sozinho lá na chácara, ele dá uma olhada para o portão e vê, balançando lá, alguma coisa lá no portão. Putz, tem alguém tentando pular o portão, né? Numa chuva. Aí vai ele, põe capa de chuva, põe não sei o quê, pega o facão. Pega um facãozinho que ele tem lá. Não, vamos lá, vamos ver o que é lá, que estão tentando pular o portão. Desceu naquela chuva, se molhou todo, veio pé cheio de barro para chegar lá embaixo e ver que o coqueiro estava balançando lá na frente. E quem nunca passou em situações que você estava com medo e que falou, nossa, não era nada disso, eu pensei que era uma coisa e a outra, né? Mais uma aqui sobre medo, meu diretor, meu ex-diretor, ele conta uma história. Nós falando sobre um bate-papo de café da manhã com ele, e ele é muito bom de história, né? Aí ele estava contando uma história que ele falando sobre medo, sobre como é que a gente deixar o medo de lado, ele falou, olha, eu não sofro mais
por nada na véspera. Não sofra. Um dos meus maiores medos na vida foi que quando uma companhia de seguros internacional adquiriu a empresa que ele trabalhava, eles falaram assim, ó, você vai ter que passar um mês em Nova York em reunião com os gringos lá. O que ele sofreu aquela semana, e suou, e deu de tudo nele, por conta que ele não tinha, que o inglês dele não era um inglês bem apurado, né? Era surname e the books on the table, né? Como é que eu vou falar com esses gringos, tal? E foi para lá e falou e conversou do jeito que ele se virou, e ele falou, isso foi uma coisa que eu sofri tanto, sofri uma semana, tive problema, fiquei até doente por conta disso, para chegar lá e ver que não era nada disso. Foi super natural, tal. Então, o medo faz isso com a gente, né? E o inimigo que tem estratégia, lembra do começo? Ele vai usar o quê? Se ele tem estratégia, ele vai usar nossos pontos fracos, né? E aí ele vai lançar setas de medo. Ele sabe que com medo a nossa fé tende a vacilar. Ele sabe que quando a gente tem medo, a nossa fé tende a vacilar. Então, quando a gente lá duvida, quando a gente fica com medo, e aí ele usa essas situações, né? Dardos de obsessão e ciúmes. Salmos 18, 7, 8 e 9. A Dana agora vai ler. Agora é ela, não tem. Não tem para ninguém. Salmos 18, versículos 7, 8 e 9. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça. Pera, Dana, está errado isso aí. Eu acho que é 1 Samuel. Tenta 1 Samuel 18, 7, 8 e 9. Deixa eu ver se é mesmo, só um minutinho. Isso mesmo, 1 Samuel 18, 7, 8 e 9. Eu coloquei errado no slide. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. A minha versão também diz em suspeita, e outras versões dizem que Saul tinha ciúmes de Davi, né? E você vê como é a coisa, né? Aí começou a degringolar o reinado de Saul, né? Com ciúmes, né? O inimigo conhecia Saul, sabia onde atingi-lo, e começou a atingir ele pelo ciúmes, né? Pela obsessão. Saul era obsessivo no trono, né? Ele parou de enxergar Deus. O reinado de Saul começou bem, gente. Vamos lá, vamos em história. Começou legal? Começou bem, conquistando, tal, e tudo acontecendo de acordo com o que Deus falava para Saul, e Saul obedecia. Só que isso não estava legal para o inimigo, né? O diabo não estava feliz com isso. O que ele vai pegar? Onde? Na ferida de Saul? Onde ele mais sentia, né? Nos ciúmes, na obsessão. Então ele pega ali Davi, que foi uma escolha errada de Saul, né? Em ter Davi como inimigo, porque Davi, do seu lado, era muito mais produtivo do que ele como inimigo. E Saul entendeu que aquele cântico das mulheres, tal, sobre matar milhares, ele acabou entendendo que aquilo era contra o reinado dele. Porque eu sou o rei, né? Isso foi o que subiu na cabeça de Saul, foi a obsessão ali, obsessiva. Eu sou rei, eu sou melhor, né? Então o inimigo pegou justamente na ferida de Saul, né? Irmãos, pode acontecer com a gente o que aconteceu com Saul, né? Eu sou melhor, eu sou obsessivo nisso. Eu estou aqui, professor da IBD, eu sou melhor, sou melhor, ó.
Eu entendo, eu estudei aqui, eu entendo de Bíblia. Vou passar para vocês porque vocês não entendem nada. Eu sou melhor, né? Eu sou melhor em finanças, né? Eu sou o tesoureiro da igreja, eu sou melhor em finanças, né? Eu não vou largar esse osso, não. E nem tente, né, colocar outro no meu lugar. Eu sou melhor na música ali, né? Eu estou falando das áreas que eu atuo, mas isso vai em todas as áreas, tá, irmão? Eu sou melhor na música. Não pense em colocar outra pessoa, não, que eu tenho ciúmes daquilo ali, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ministério dentro da igreja, para não acontecer o que aconteceu com Saul, porque o inimigo olha isso. Eu estou falando dentro da igreja, mas fora também, mas vamos se ater aqui dentro. O inimigo olha exatamente essa parte de obsessão, de ciúmes. A gente tem que ter ciúmes de nada no reino. Nada, nada, nada. Eu acho interessante quando eu falo com alguns pastores, eu estou pastor em Boas Novas, eu estou pastor em outra igreja, estou pastor. Porque, na verdade, a situação de estar numa igreja local é passageira, né? Mesmo que dure a vida inteira, ela é passageira, uma hora vai acabar, né? E Deus tem muito mais. Eu acho interessante quando Deus tirou líderes da sua liderança ali, retirou esses líderes, e aquela comunidade que ele foi retirado e tal, continuou e até prosperou mais depois da saída desse líder. Um líder que eu tenho uma história para contar, da igreja que eu era membro lá em São Paulo, Vila Medeiros. A gente tinha um vice-presidente muito ativo mesmo. Até que chegou um dia, num dia para a noite, ele falou: estou indo para outra igreja e tal. Todo mundo ficou atônito, mas espera aí, como é que você está saindo assim e tal? Eu estou indo, né? E saiu. E nós ficamos, poxa, mas era uma liderança muito importante, né? Era uma liderança muito grande dentro da igreja. Como é que vai ser agora, né? Como é que a gente vai se virar? A gente não se vira. É Deus que manda. É Deus que coloca as pessoas. Deus levantou outros líderes, né? Inclusive, a igreja cresceu muito depois disso. E, mais ou menos, eu não lembro direito, mas uns 3, 4 anos depois, ele voltou para pregar na igreja, né, esse líder. E ele fez uma pregação de 2 horas lá aquele dia, que eu falei, nossa, não acaba mais. Mas ele falou uma coisa interessante nessas 2 horas. Ele falou, olha, Deus falou comigo que era o momento de eu sair e não podia esperar mais. Deus falou com ele durante a semana e no domingo ele entregou o cargo dele e saiu da igreja. Por quê? Porque estavam vendo ele como insubstituível dentro da igreja. Estou falando aqui coisa nova? Não estou. Eu estou batendo na mesma coisa que todo mundo, todo domingo a gente escuta aqui, mas a gente tem que falar, ninguém é insubstituível no reino de Deus. E às vezes a gente acha que nós somos insubstituíveis. E aí vem o dardo da obsessão, dos ciúmes. Esse cargo é meu, esse cargo não é seu. Aliás, é melhor que nem tenha cargo e trabalhe, porque pelo menos abre um cargo para quem acha que tem que ter cargo para trabalhar, né? Às vezes é melhor que nem tenha. Se não tem cargo e trabalho, é melhor ainda. Deixa o cargo aberto lá para quem acha que precisa do cargo para trabalhar, né? E isso acontece muito dentro das nossas igrejas, né? Aquela coisa do cargo, não, eu preciso desse status. É muito perigoso, irmãos, muito perigoso mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar vigiando, né? A gente tem que estar com a nossa fé em dia, porque esses dardos vão ser lançados contra nós. Com muito cuidado. Isso a gente fala, repete, se precisar, repete 1000 vezes aqui. Muito cuidado. Caiu um dardozinho desse em cima de você, ora, né? Joelho no chão. A gente vai falar sobre as defesas, né? Agora eu estou falando só do que o inimigo ataca. Mas é muito importante dizer, caiu um dardo de ciúmes do seu ministério aqui na igreja, olha, perigoso, irmãos, perigoso. Vamos vigiar, né? Continuando, o inimigo, ele lança dardos de perturbação. Em 1 Samuel ainda,
28, 7 e 8, alguém pode ler? Nós vamos falar sobre Saul ainda. 1 Samuel 28, versículos 7 e 8. Celeste. 28, 7 e 8. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se e vestiu outras roupas, e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram. A mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromância e me faças subir aquele que eu te disser. Irmãos, que coisa, né? Nós estamos falando de Saul, cujo reinado começou bem, cujo ele conquistava, e agora ele estava consultando uma necromante. Olha que ponto chegou. Dados de perturbação. Versículos antes, se você olhar o contexto, o que acontecia aí? Por que Saul chegou a esse ponto? Porque ele falava com Deus e Deus não respondia. Né? O profeta Samuel já tinha morrido. E ele procurava outros profetas e os profetas não respondiam o que ele queria. Ele queria uma resposta em cima daquilo que estava acontecendo com o reinado dele. O reinado dele estava ruindo. E ele queria que Deus falasse com ele. Só que ele entendeu que era no tempo dele, Saul, e não no tempo de Deus. Isso não acontece com a gente aqui, né? A gente nunca reclamou que Deus não responde, né? Eu nunca reclamei, imagina. Deus é no tempo dele, Deus. No íntimo, quantas vezes que eu reclamei? Ah, Deus, eu estou sofrendo, responde aí. Amanhã eu quero essa resposta, hein, Deus? Né? Eu vou colocar essa vaga aqui de emprego nas suas mãos e o Senhor responde quando o Senhor quiser. Amanhã, tá? Amanhã responde hoje ainda. Né? Cobra, manda um e-mail cobrando para Deus, né? Isso acontece, irmãos. Saul entendeu que era no tempo dele, dados de perturbação foram sendo lançados sobre ele. Por quê? Ele não escutava, ele não tinha a resposta de Deus, não obtinha a resposta de Deus, e ele começou a se perturbar, e os dados de perturbação eram lançados na cabeça dele, até ele chegar a esse ponto de consultar uma necromante. E o texto é interessante, porque fala que Saul se disfarçou para ir até a necromante. Ele sabia que estava errado. Ele não fez por inocência, ele fez sabendo que estava errado. Ninguém aqui se disfarça para ir num lugar que não tem nada a ver, está certo, vou lá, tal, né? Ele se disfarçou para ir lá na necromante. Ele sabia que estava errado. A perturbação era tão grande na cabeça dele que, mesmo sabendo que estava errado, ele optou por fazer. Isso acontece com a gente, irmãos. Às vezes a gente sabe que está errado. E a gente opta por fazer sabendo que está errado. Aí sofre, né? Sofre como Saul sofreu. A gente tem que saber esperar o tempo de Deus. Pode falar, irmã. No curso da história, né, que a gente lê lá, também Saul não foi o rei segundo o coração de Deus. Né? Então, por isso também, né, ele tinha que passar, porque ele não era um homem segundo o coração de Deus. Né? E Davi era, né? Exatamente, irmãos. Saul conquistou, né, tudo, mas ao curso da história a gente vê que Saul não era o homem segundo o coração de Deus, é verdade. Né? E ele passou por tudo isso, né? Foi ali uma situação extrema para Saul, dele não aguardar a resposta de Deus, dele não querer esperar. E aí entrou a perturbação. Muitas vezes essa perturbação entra na nossa vida. Tá? Nós temos que saber que nós temos um Deus que Ele responde no tempo dele, que Ele é soberano sobre todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, Ele sabe tudo, nós não sabemos nada. Hoje se confronta muito Deus, muito. Chega a arrepiar dessa palavra. O povo de Deus está confrontando Deus. Eu não falo nem os de fora. Você falar um ateu está confrontando Deus, ele não acredita que Deus existe.
né? Apesar dele, se ele confronta Deus, é uma incógnita, né? Mas não vou me entrar nisso aqui agora. Mas o povo de Deus está confrontando Deus. Está confrontando Deus nas suas respostas, está confrontando Deus quando Deus não quer responder naquele momento. Deus está sendo confrontado pelo povo de Deus, né? Isso está acontecendo dentro das nossas igrejas, dentro do nosso povo. Isso é gravíssimo. É aí que o inimigo usa os dardos de perturbação, né? Poxa, mas eu estou fazendo e Deus não responde. Eu estou passando por essa aprovação e Deus não responde. Eu estou enfrentando esse tratamento da doença e Deus não responde. Eu estou com a conta negativa no banco e Deus não responde. E a gente não sabe aguardar o tempo de Deus. A gente vai e se mete no empréstimo que não é para se meter, para cobrir a conta do banco lá, porque Deus não respondeu, né? Ou a gente vai e põe o pé pelas mãos e procura outro médico e não sei o quê, para o tratamento, porque Deus não respondeu. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com isso. Saul sofreu com isso, né? O inimigo lança dardos de maldade. Veja o exemplo de Judas, lá em Lucas 22, 46 e 47. Quem vai ler agora? Lucas 22, 46 e 47. Ivanete. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e ore para que vocês não caiam em tentação. Peraí. É Lucas 22, 46. É isso mesmo, né? É isso? Enquanto, de novo? Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e ore para que vocês não caiam em tentação. Acho que a continuação aí... porque ele está falando aqui é quando Jesus era preso, não é de Judas. Aí a continuação aí vai dizer que Judas, que Judas chegou com soldados aí, né? Enquanto ele ainda falava, apareceu-lhe uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Exatamente, aí lança dados de maldade, esse aí que eu queria chegar. Judas, mais um que cresceu ali, que estava com o mestre, né, que conviveu todo o tempo com o mestre e entregou o mestre ali nas mãos dos romanos, né? Dados de maldade. O inimigo, ele sabia que ele estava prejudicando um inocente ali, que era Jesus Cristo. Ele sabia disso. Mesmo assim o fez por 30 moedas, né? Então, mas mesmo assim ele fez. O inimigo lança dados de maldade na nossa vida, onde a gente vai ficando com o coração duro, onde a gente não vai tendo mais compaixão do próximo, onde a gente deixa de seguir o mandamento que Jesus Cristo deixou no Novo Testamento: amai ao próximo como a si mesmo. Quanta maldade nós vemos nos dias de hoje. Quanta maldade. Essa semana aqui um torcedor morreu esfaqueado. Eu costumo dizer que ele estava procurando também, né? E realmente estava, né? Mas eu digo dos dois lados, tanto de quem atacou quanto de quem foi atacado. Quanta maldade. Vou bater numa pessoa porque ela não torce pro meu time, né, Edilson? Ou vou bater numa pessoa, hoje, pior que saiu do negócio de time, hoje está no campo político. Eu vou bater numa pessoa porque ela é de esquerda, eu sou de direita, eu sou do centro, eu sou não sei o quê. E sai da discussão filosófica do negócio para ir finalmente para a agressão e outras coisas mais, né? Eu costumo dizer que o maior exemplo de igreja, de amor cristão, é eu e o Edilson, né? A gente tem pensamentos filosóficos a respeito da política totalmente diferente, mas a gente se ama em Cristo, né? A gente até chega a discutir, lógico, racionalmente, sim, mas a gente se ama em Cristo, né? E esse amor não pode ser deixado de lado.
É esse amor que não pode ser deixado de lado. E o inimigo, ele vem, ele pega esses dardos de maldade e lança na nossa vida. E vai minando a nossa fé. Né? Você vai ficando com o coração duro. Você já não sente mais nada, já passa a não sentir. Né? Já não importa para você se alguém está sofrendo com o que você está fazendo, com o que você está falando, com o que você está postando, com o que... Não interessa mais, né? Porque eu estou com o coração duro. Mas para tudo isso, para todos esses dardos, nós temos as nossas defesas. Né? A gente vai entrar nela agora. Vamos falar sobre a fé. Então, o que o versículo-chave diz? E nós temos que tomar o escudo da fé, que o inimigo vai lançar os dardos. Ele vai lançar. Isso é fato. Ele vai lançar os dardos inflamados lá. Todos esses dardos que eu falei, e mais alguns, ele vai lançar contra a nossa vida. Né? E falando sobre fé, tem um versículo muito interessante, que é Romanos 10... Espera aí, só um minutinho, irmãos. Romanos 10, versículo 17, diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Começa por aí, a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui hoje, estudando a palavra, a fé vem por isso, vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, nós vamos fortalecendo a nossa fé. A fé move montanhas. Isso está lá em Mateus 17, 20. Deixa eu ver o horário aqui. Dá para ler. Mateus 17, 20. Alguém pode ler? Vamos lá? Foi porque vocês não têm bastante fé, respondeu Jesus. Lembrem-se disto, se tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte, saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. É isso aí, poder para mover montanhas, para fazer qualquer coisa, se nós estivermos com a nossa fé em dia, né? Com a nossa fé apurada. Olha isso aí, olha esse exemplo aí. A fé abre o mar, eu não vou ler tudo aqui, mas fala sobre a abertura do Mar Vermelho, né? A fé abriu o mar ali. Mas por que, na hora que chegou ali de frente ao mar, nós vemos a imagem de Moisés, né? Ele olha para trás e fala, e agora? Como é que faz, né? E Deus fala assim, ó, o que você está perguntando para mim? Fala para o povo marchar. E ele foi lá e obedeceu. Com fé, obedeceu. Vamos marchar. Não sei o que vai acontecer. Se nós vamos passar por cima da água, o que vai acontecer. Se nós vamos morrer no mar, não sei. Porque tinha possibilidade. Você imagina humanamente. Você ali, você Moisés. Você vê o mar todo fechado. Fala, vamos embora, vamos para frente. Existe a possibilidade de você morrer afogado ali. E ele não sabia o que Deus tinha. Ele sabia que Deus mandou marchar. O que ia acontecer na sequência, ele não sabia. E Deus abriu o mar, o povo passar. Isso é fé, é prova de fé, irmãos. Então, a fé, ela abre o mar. A fé, ela abre os olhos, falando sobre o cego Bartimeu, né? Bartimeu ali, relembrando a passagem, Jesus Cristo passando, e Bartimeu gritava. Você imagina um cego, que ele não tem muita noção, né? Ele gritava para todos os lados, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, Jesus, Jesus. Até que os discípulos falaram para ele, ó, fica quieto, você está atrapalhando o mestre aí. Fica quieto aí, eu imagino que a situação dele era moribunda. Porque ninguém queria ali dar de comer para um cego. Essas doenças antigamente eram muito mal vistas pela sociedade, era vista como maldição hereditária dos pais, era visto como um pecado. Então imagina a situação moribunda, ele não era só cego, ele deveria estar muito sujo ali, né?
devia estar mendigando. E aí, o que a gente faz com o mendigo? Geralmente, fica quieto aí, você está bêbado, rapaz. Não foi diferente lá. Né? Fica quieto aí. Ô, Bartimeu, quieto aí, rapaz. Você está atrapalhando o mestre está falando. E Jesus Cristo vai até ele e fala, a tua fé te curou. Abre os olhos. Né? E ele passou a enxergar no mesmo momento. Que coisa magnífica, né? Que a fé faz. Ali não está dizendo se Bartimeu frequentava uma igreja evangélica, se ele tinha sido batizado nas águas ou no Espírito. O texto não diz nada disso. E eu tenho 99% de certeza que ele não frequentou nenhuma sinagoga. Mesmo porque não ia deixar ele entrar. Tá? Mas a fé dele o salvou. Muitas vezes a gente olha com preconceito para algumas situações. Fé. Exatamente, fé. A fé dele o curou. Tá? Então, ele teve fé em Jesus ali e foi curado. A fé abre os olhos. A fé traz cura. Mateus 9, de 19 a 22. Alguém pode ler? Mateus 9, 19 a 22. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Eu acho esse milagre maravilhoso. Ela teve fé. Nós estamos falando da mulher com fluxo de sangue de 12 anos, que apenas tocou na orla do manto de Jesus Cristo. E ela tinha fé que se ela tocasse na orla do manto de Jesus Cristo, ela seria curada no mesmo momento. Olha, irmãos, que fé. Tocar, apenas tocar. Eu não preciso falar com o mestre. Diferente de Bartimeu, eu não preciso gritar o nome dele. Eu só preciso chegar até ele e tocar no manto. Olha o tamanho da fé dessa mulher que curou. E depois Jesus Cristo volta, a tua fé te salvou. Não somente curou, como salvou. Né? Os milagres de Jesus Cristo eram característicos por não somente a cura física, mas a cura espiritual. E foi isso que aconteceu ali. E foi muita fé. Né? Então é dessa fé que a gente precisa para estar enfrentando esses dardos. É dessa fé que a gente precisa. Quantas vezes aqui nós não cremos que apenas tocar no manto de Jesus Cristo, nós não temos essa fé, que apenas tocar no manto de Jesus Cristo representa a cura dos nossos problemas, dos nossos dilemas, né? A gente com problema, com dilema, vai procurar o quê? Vai procurar livro de autoajuda? Vai procurar conselho com quem não tem que pegar conselho? Não, a gente tem que ter fé em Deus, fé em Jesus Cristo. Foi o que essa mulher teve aqui. A fé, ela traz salvação. Eu também acho magnífica essa história. Está em Atos 7, versículos 55 e 56. Se alguém puder ler. Atos 7, 55 e 56. Alguém? Já foi a Ivanete ali. O irmão Oswaldo? Você pode ler, irmão Oswaldo? 7, 55 e 56. Atos. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. É isso aí. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Só isso aí, irmãos Oswaldo. Nós estamos falando de Estevão, né? Estevão, o contexto aqui diz, ele estava pregando ali para os judeus, e os judeus cada vez se enfureciam mais. Por quê? Porque ele pregava o evangelho de Cristo. Ele não pregava segundo aquilo que os judeus queriam ouvir, que estava baseado na lei, né? Mas ele pregava o amor de Jesus Cristo. E cada vez mais os judeus se enfureciam. E cada vez mais os judeus procuravam matá-lo. E cada vez mais os judeus chegavam perto dele. E ele, com fé, continuou pregando a palavra de Deus.
Hoje nós vivemos no mundo momentos de perseguições. A gente está aqui falando da palavra de Deus, tranquilo, sossegado. Se eu quiser colocar aí duas caixas amplificadas lá fora, a gente vai tudo lá para fora, para a praça, e eu consigo falar de Deus lá, tranquilo, sem problema nenhum. Eu não vou sofrer perseguição. A polícia não vai passar ali e me pegar, arrancar a gente, nos prender. Não vai acontecer nada disso. Então, nós estamos num país com liberdade religiosa. Graças a Deus, que assim continue. Mas tem muitos países que não tem isso. Estava lendo sobre a Coreia, que tem cerca de 1.000 cristãos na Coreia, que se escondem, né, que não podem ter uma Bíblia em casa, porque se o exército coreano entrar, se algum representante do Estado coreano entrar, Coreia do Norte, tá? Um representante do Estado coreano entrar e ver aquela Bíblia, ele vai ser executado em praça pública para servir como exemplo aos outros. Isso acontece hoje. Isso acontece lá nos países muçulmanos, no Oriente Médio, na África. Nós temos perseguições 1000. E foi isso que Estevão enfrentou aqui, mas enfrentou com fé. E quantos dos nossos irmãos que estão lá, na Coreia do Norte, na África, estão enfrentando isso com fé? Porque se não tiver fé, não vai. Não adianta. Né? Então, Estevão está dizendo aqui que a fé traz a salvação. Né? A gente sabe que a salvação está em Cristo Jesus. Né? Só que a fé trouxe a salvação aqui a Estevão. Estevão viu os céus abertos. Olha que imagem linda. Ele ali sendo apedrejado por testemunhar do Evangelho de Cristo. Ele olha e fala, eis que vejo os céus abertos. Meu Redentor está ali. Está me esperando. Eu estou indo, mas eu preguei a palavra. Eu estou indo, mas eu falei o que devia ser dito. Eu estou morrendo fisicamente por conta disso, de pregar a palavra de Deus. Mas eu estou fazendo o que eu deveria fazer. Né? E é essa fé que nos coloca na situação de resistir aos dados inflamados do maligno. Né? Vamos tomar o escudo da fé, irmãos. Né? Vamos aqui já pro final da nossa palavra. Tomando o escudo da fé. Como? Orar sem cessar. Orar sem cessar. Deus dá umas pancadas na gente. Isso é uma coisa que eu tenho sido falho. Que talvez muitos de nós também. Né? Orar. Colocar nas mãos de Deus. Orar. Às vezes o irmão pede, ora por mim, porque tal. Vamos orar agora. Faço isso muito pouco, mas deveria. Vamos orar agora. Você quer que eu ore pelo seu filho? Vamos orar agora. Orar sem cessar. Uma vida de oração. Eu tenho como exemplo a minha avó, que já está nos céus. Eu achava interessante quando eu era criança que eu via, na hora de dormir, ela lá com os joelhos dobrados, meia hora orando lá. E de manhã, quando ela acordava, meia hora orando lá. E aí vai ler o ponto saliente. Quem lembra do ponto saliente? Quem lembra do ponto saliente também, velho. Ia ler o ponto saliente, que hoje é o nosso pão diário, né? Ia ler o ponto saliente e tal, e ora, e chega e ora. E gostava de uma novela, minha avó. Ela adorava uma novela. Sentava do lado da televisãozinha pequena dela e ficava lá. Aí uma vez um filho, meu tio mais velho, que se desviou da igreja, depois ele voltou, ele confrontou ela por conta disso. Você fala de mim, das minhas saídas, não sei o quê, mas você adora uma novelinha. Ela, sábia, né? A mãe, sábia, né? Sabe como dar a pancada. Ela falou o seguinte, tudo bem, quantas vezes você viu fora do trabalho de Deus por causa da novela? Nunca, irmãos, nunca. Não vi uma vez ela falar, eu vou ficar em casa assistir a novela e tendo um culto na igreja. Então, assim, eu digo pelo orar sem cessar ali, estar em oração pelos filhos, oração por tudo. Ela orava, entregava tudo nas mãos de Deus. E isso é exemplo para mim. E eu sei que muitos aqui são exemplos para mim também, nesse sentido. Orar sem cessar. Isso é assim que a gente busca o escudo da fé. Busca aumentar a fé em Deus. Tomar a palavra de Deus como manual de vida. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Pelo ouvir da palavra. Né?
O pessoal está dormindo, vou ter que pedir para ficar em pé de novo. Pelo ouvir da palavra de Deus vem a fé, né? Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ouve da palavra de Deus, maior a nossa fé. Sim, né? E não é só quando o bicho está pegando, mas também quando o bicho está pegando. Né? Vou recorrer ao quê? Recorrer à palavra, né? Praticar a comunhão com os irmãos. Lembra que eu falei da formação tartaruga lá? No começo? Que o escudo serve para fazer, para defesa, para defender os dados, e fazer a formação tartaruga. A formação tartaruga do exército era uma formação para avançar perante o inimigo. Então, a ideia era a seguinte: a tartaruga não tem um casco super duro que protege ela, pode bater naquele casco, você não chega nela. A ideia era essa. Todo mundo com seus escudos, os soldados, eles faziam uma formação em que se fazia uma casca, né, com os seus escudos, e eles iam avançando perante o inimigo não conseguia avançar sobre eles, porque eles estavam protegidos pelo escudo, né? Isso todos juntos. Você imagina só, é que eu não consegui nenhuma foto, todos juntos, cada um com o seu escudo, na parte de cima também, né? E caminhando, juntinho, um aqui com o outro, ó, colado, né? Isso é a comunhão com os irmãos. Isso trazendo para a nossa vida espiritual, é a gente caminhar junto. A gente fazer essa formação tartaruga e ir lá, ó, invadiu o inferno. Quando fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, é porque a igreja vai invadir o inferno. Não é porque o inferno vai vir para a igreja. A gente tem muito essa visão. As portas do inferno não prevalecerão porque a porta está fechada e a gente vai invadir. A gente vai lá buscar os perdidos. É isso. Então, nessa formação tartaruga aqui, ó, todo mundo com fé, andando junto, caminhando junto. A gente tem que praticar essa comunhão com os irmãos. Não existe crente sem igreja, irmãos. Não adianta. Pode falar aqui para mim 1000 vezes que, mas eu sou crente em casa. Não existe. Cristão tem que andar junto, tem que estar junto com a brasa, tem que estar quente. Tem que caminhar junto na igreja. Tá? Mesmo que esteja lá em casa, porque não pode comparecer por enfermidade, alguma coisa, ele está na comunhão com a igreja. Ele está em comunhão com uma igreja. A gente tem que caminhar como igreja, irmãos. Senão Jesus Cristo não tinha instituído a igreja. Jesus Cristo não instituiu a igreja de bobagem. Ele instituiu a igreja porque ele sabia que nós precisávamos de comunhão, que nós precisamos ajudar um outro, que a nossa fé se aumenta quando a gente está junto, né? Nós retomamos os ensaios com a banda na sexta-feira. Eu estava falando aqui para o pessoal, no grupo da banda, do Rockman, falando sobre a retomada dos ensaios. A hora que a gente fortalece mais a nossa amizade é quando a gente está em estúdio lá. A gente brinca, a gente se abraça, a gente ora. É a hora que a gente está junto. A gente fortalece a nossa amizade, a gente fortalece a nossa fé. É junto, é ali. É caminhando assim, ó, juntinho. É coinonia, é pequeno grupo, né? Se tiver que, né? Nós vamos andar em pequeno grupo, nós vamos andar junto. Não adianta chegar aqui e não falar com ninguém e a gente vai rezar a nossa missa, né? Chega aqui, ó Deus, tal, e vai embora. Isso aqui é comunhão, igreja é comunhão. Vamos caminhar junto. Isso fortalece a nossa fé. E testemunhar de Cristo. Testemunhar de Cristo fortalece a nossa fé. O testemunho de Cristo fortalece a nossa fé. Quem aqui tem a oportunidade de testemunhar de Cristo sabe disso. Teve já a oportunidade de testemunhar de Cristo. Sabe o quão forte fica a nossa fé quando testemunhamos. Então, o testemunho de Cristo é uma ferramenta para buscarmos o fortalecimento do nosso escudo. Lembra que eu falei lá no começo que o escudo tem que ser de qualidade, porque senão ele não aguenta os dardos. Não adianta só ter fé. Aquela fé rasa, fé rasinha, né? Não, tenho fé sim em Deus, mas se o bicho pegar, eu vou recorrer a outras coisas aí, né? Então não adianta. Você precisa ter um escudo forte. Um escudo forte. Uma fé fortalecida. Fortalecida em Deus. Praticando, orando, lendo a palavra, estando em comunhão com os irmãos.
e testemunhando de Cristo. É assim que nós vamos pegar aqueles dardos lá, e aí não vai ter para nós, não. Né? Desde que esteja com tudo andando certinho aí. Né? Respeitando, sabendo que o inimigo tem estratégias, e que Deus nos dá a nossa estratégia. Nós não temos estratégia humanamente, mas é Deus que dá, é Deus que protege. Quantas vezes Deus deu vitórias a exércitos que não tinham sequer as ferramentas, né? Não tinha sequer uma arma, e Deus deu vitória para exércitos lá no Velho Testamento. Pode ler lá, né? Dá uma procurada lá, você vai ver quantos exércitos que Deus deu vitória. Exércitos de menor número e tal, em que toda a estratégia do inimigo não conseguiu vencer a vontade de Deus. E é isso, irmãos. Qualquer estratégia do inimigo, ela vai bater na vontade de Deus. Vontade soberana de Deus. E para isso a gente tem que estar junto com Deus, tem que estar preparado, tem que estar com a fé em dia. Vamos orar, irmãos.